crenças, entende? Tem muitas compulsões, tem muitos comportamentos, tem muitos padrões que nós trazemos da infância. Mas enquanto você não tiver consciência, é inconsciente o que você faz. Por que eu não consigo fazer? E a gente falou agora em crenças, do nutricionista. Que o nutricionista vai fazer eu passar fome. Que o pão, não sei o quê. E que, na verdade, nós não quebramos essas crenças. O que nós temos hoje, na verdade, é mais informações. Né? Não é aquela informação limitada que antes você não sabia, muito mais estudos sobre todos os alimentos. E isso ajuda bastante. Então, a gente não só quebrou crenças, mas também a gente hoje tem mais informação, né, sobre determinados alimentos. E a gente vive numa região, vamos dizer, típica do Brasil, né? Que a gente tem alimentos aqui que em outros lugares não tem. Né? Até tem, mas não com a nossa naturalidade, que não é, por exemplo, o açaí. Né? As pessoas condenam muito, às vezes, o açaí. Mas por quê? Porque o cara vai comer açaí, taca leite em pó e não sei mais o quê. E, como você falou, né? Com aquele desejo de açúcar, com aquele desejo de suprir ali a sensação de dopamina e serotonina, ele taca, às vezes, algum tipo de alimento que não é permitido ali na dieta dele, né? Mas que a gente sabe que aquele determinado alimento in natura, ele vai me ajudar, ele vai nutrir realmente o meu corpo, né? É porque assim, o Amazonas é rico, sim, tá? Mas nós não temos os alimentos mais consumidos aqui da natureza, por exemplo, vamos lá, o açaí, o tucumã, eles são calóricos. Calóricos porque são frutas ricas em gordura. Beleza. Uma coisa é você consumir e tirar o proveito dos superpoderes das frutas in natura. Quando você pega um açaí, um top de açúcar, leite condensado e um monte de coisa, não tem mais poder. Quando você pega um tucumã, que você bota lá um monte de pão, queijo, manteiga, banana frita, já não tem mais o poder do Tucumã, entende? Então, assim, o Manaus é uma cidade quente, Manaus é uma cidade que não venta. Manaus nunca investiram em espaços para atividade física ao ar livre. E mesmo assim é difícil, porque Manaus é muito quente. Então, a população amazonense, ela nunca foi estimulada a fazer atividade. É a cultura, né? É a cultura, mas foi acostumado o quê? Então, assim, gasta pouca energia, porque não tem muito o que fazer, e quando vai comer, a nossa comida é altamente calórica, farinha, altamente calórica, não quer dizer que você não possa comer. O problema é a quantidade e as misturas. Por exemplo, quando você pega 100 gramas de arroz, ali você vai consumir ali 25 gramas de carboidrato. Quando você pega 100 gramas de farinha, você vai consumir ali, por exemplo, 92 gramas de carboidrato. O corpo, toda a energia que o corpo não usa, ele armazena em forma de gordura. Então, geralmente, a população tem tendência, assim, a consumir muito mais energia do que gasta. E esse excesso acumula em gordura, por isso que nós temos uma população sobrepeso e Manaus é considerada uma capital das mais obesas. Obesa. Não é à toa que na pandemia a gente teve muitos casos e a maioria eram pessoas que estavam acima do peso. Então, é uma questão de cultura, né, onde o governo precisa criar aí estratégias e reeducar, facilitar, porque vai ser uma economia muito grande até para a questão de saúde mesmo do Estado, que é carente demais, né, cara? Sim. Carente. Daniel, agora bora recentralizar aqui o assunto. Bora. Claro que está totalmente ligado ao que a gente está falando, mas como que eu posso aproveitar espiritualmente a minha alimentação, como eu posso fazer a minha alimentação impactar no meu espírito, na minha mente? Como é que eu posso, como é que se diz, sintetizar todos eles juntos ali e fazer com que eu consiga ter qualidade de vida? Vamos lá, vamos falar sobre os alimentos, tá? Então, o nosso corpo precisa de 3 grandes alimentos, que a gente chama de macronutrientes: proteína, carboidrato, gordura. E nós precisamos também de micronutrientes, vitaminas e minerais. O nosso corpo é como se fosse uma construção, ele é uma obra. Nós precisamos dar material de construção todos os dias para o nosso corpo.
Quando você desequilibra isso em excesso ou falta, você vai criar desequilíbrio na sua estrutura. As engrenagens começam a funcionar de forma diferente. Automaticamente você começa a ter aumento de alguns hormônios, órgãos começam a diminuir a função. Insulina lá em cima. Insulina lá em cima, glicose às vezes lá em cima, e os seus hormônios começam a já pedir comida, tu tá mais cansado, a mente começa a ficar cansada, aí essa nossa vida é estressante de muito trabalho, Clima de muita quente. sobrecarga, aí você começa a ficar mais ansioso porque a própria alimentação pode te deixar mais ansioso, a internet, o celular, o trabalho, você vai tentar dormir, não dorme direito, aí você acorda ali cansado, cortisol lá em cima, que é o hormônio do estresse, aí você tem vontade de comer as coisas para se sentir bem de novo, não quer ir para academia porque tu está cansado com preguiça, começa a ter mais gordura ali abdominal, a mente não funciona bem de novo e o dia vai ficando cada vez mais difícil. Nós estamos vivendo assim, cara, cansados. Como é que o corpo vai fazer algo se ele já está cansado? Como é que você consegue centralizar a sua mente, concentrar a sua mente para você fazer algo que você deveria? Então, eu não julgo ninguém. A pessoa não está conseguindo fazer uma alimentação legal ou fazer alguma atividade física, com certeza porque ela não está conseguindo, não é porque ela quer. Mudou, cara, nós somos uma máquina. Aí nós precisamos de duas coisas. Buscar ajuda profissional para estabilizar o nosso corpo, para controlar a nossa mente novamente. E fé, né, pai? Porque aí entra a questão da espiritualidade, a nossa vontade, a nossa fé, a nossa força. Porque é a fé que nos move quando o nosso corpo não tem mais força. Né? Então, assim, quantas pessoas ficaram doentes? Já era, deu problema, ficou doente e através da fé conseguiram ser curadas. Né? Mas com certeza não foi só a questão da fé. Quando as pessoas começam a fazer o que elas deveriam ter feito, mas aí já com ajuda, e elas com a fé, é onde Deus entra. Né? Tem uma passagem na Bíblia onde Jesus vai ressuscitar Lázaro. Estava cheio de gente, e o que ele fez? Ele mandou os homens tirarem a pedra do túmulo. Mas será que Jesus não poderia ter tirado a pedra? Ele é Jesus, bicho, é só fazer um... né? Não. Por quê? Porque ali os homens conseguem fazer. Então eu sempre falo assim, nós precisamos fazer a nossa parte. Se você não está conseguindo fazer a sua parte, peça ajuda. Procure profissionais. Existem clientes, Bruno, que eu indico para o psiquiatra ou indico para o psicólogo. Eu trabalho com nutrição comportamental. Eu preciso entender o tipo de comportamento das pessoas para ajudá-las a fazer algo que elas não conseguem fazer. Então, quando a sua mente está mal, cara, só tem Deus e tem que pedir ajuda, porque nós temos uma estrutura física. E aí, uma coisa muito particular, que potencializa, por exemplo, os efeitos sobrenaturais aí da fé, que você pode fazer um jejum espiritual. Aí tem algumas coisas particulares que eu mesmo, Daniel Guedes, faço para que eu tenha mais comunhão comigo mesmo, sim, uma mente mais centrada. Aí é uma questão de fortalecimento espiritual, onde eu sei que eu quero ir além do natural, entre estratégias nutricionais, que não é simplesmente tirar fome ou passar fome por algum motivo, é para fortalecer. Mas tem pessoas que fazem um jejum, passam mal, por quê? Porque o metabolismo não está funcionando. É bem complexo assim, você achar alimentos que fortaleçam o espírito, né? É muito mais fácil a gente falar assim, cara, é a sua fé fortalecendo o seu espírito que pode te dar mais força para você conseguir mudar a sua mente e automaticamente o seu corpo. Estão diretamente ligados, né? Mente e corpo. Judia da mente, o corpo padece. Judia do corpo, a mente padece. E quem não tem espiritualidade? E quem não tem fé? Não tem a terceira força, que é a mais importante de todas, né? Porque você sabe que Deus, ele faz milagres a hora que ele quer. Mas as coisas não caem do céu. Não. Tem que ter o nosso esforço, tem que ter a nossa decisão de começar. Então, tem pessoas que chegam lá comigo e falam assim, olha, eu não queria estar aqui. Minha esposa que mandou vir, meu filho que mandou vir. Eu falei, cara, relaxa, eu te entendo. Que verdade, eu vou falar, às vezes não é nem a esposa nem o filho, às vezes é o exame que está todo... Um exame é uma força, né? Mas quantas pessoas que estavam ali, deu ali uma pré-diabetes, o médico mandou se cuidar e daqui a um ano a pessoa está diabética.
porque não gerou-se nela uma consciência, né? E ela está viciada. Como é que você tira um viciado das drogas? Geralmente você interna ele, né? Coloca numa casa de recuperação. Como é que você retira um viciado em doce? Um viciado em fast food? Ele necessita daquilo dali para ele ficar bem, né? E as crianças hoje em dia? Como é que está o nível de obesidade? Então, assim, você não tem noção o nível de doenças mentais. Saúde mental é alta, já estamos vivendo uma pandemia. Esses níveis de TDAH elevados hoje não são só ligados à questão genética do TDAH, do transtorno de déficit de atenção. É uma alimentação, são hábitos, cara. Ansiedade não é só a questão de internet, são hábitos. Hoje eu atendo jovens ali, cara, 12, 13 anos ali, que não tem comparação com os jovens da nossa época. Nem falam, né? Alguns já tentaram se matar, tirar a vida com 12, 13 anos. É carência de pai, é carência de mãe, e para suprir isso o pai faz tudo, compra tudo, né? Não controlam a alimentação dos filhos, tem pena, compensam a ausência com comida, ou com presentes, ou com internet, ou com acessórios. Eu lido com isso, mas assim, não importa o que aconteceu, eu estou ali, a gente está ali para a gente tentar entender aonde que é o gargalo e tentar ajudar de alguma forma. Porque os jovens serão os próximos adultos. Cara, a gente vai ter que falar. Assim, eu considero, a gente tem hoje, nós aqui, que estamos, vamos dizer assim, no comando dessa geração, a gente tem um poder tão grande sobre os nossos jovens. Por quê? A gente vive na era com mais informações de todos os tempos, né? Nem em comparação às outras épocas, a gente tem uma grande diferença. E a gente tem uma geração que está vindo aí, que a gente tem a condição de transformar eles, de treinar eles para serem um potencial e fazer diferente do que nós fizemos, né? E fazer melhor, na verdade, também, ou não, né? Eu acredito muito nisso. A gente trabalha também com outro negócio aqui, uma franquia de escola, e eu falo muito isso, né, para os pais também, para eles também, que esse poder é só deles. E aí tem a questão, olha, a gente está aqui e vai ensinar o que nós temos que ensinar, mas o tá afim, o querer, cara, é vocês têm que querer isso. Nós temos que ter a consciência de que filho é reflexo de pai e mãe. Seu filho come o que você deu para ele. Seu filho come o que você compra. O filho não vai no supermercado. Não vai no supermercado. Então, assim, reflexo, né? Uma vez, por exemplo, eu sempre conto esse caso lá. O pai levou um filho de 11 anos. Estava sobrepeso. Mas a mãe tinha marcado. Primeiro, como é que você come? Como é que é o seu café da manhã? Eu tomo ali um Nescau com leite ninho em pó e açúcar, não sei o que lá e tal. Falei, uau, só açúcar. Entendi. O almoço é assim, e o lanche da tarde? Não, o lanche da tarde também é mais um Nescau com açúcar e leite em pó, não sei o quê. Igual a mãe dele, o pai dele falou. Eu falei, cadê a mãe dele? Como é que vocês querem que eu vou mudar a alimentação do seu filho se ele está comendo o que vocês comem? Aí ele falou, pois é, Daniel. E pior que assim, cara, eu adoro chocolate, cara. Assim, eu como uma caixa em 2 minutos. E eu dou para ele também, né? Porque tá perto e tal, né? Eu falei, pois é. E agora, eu vou mudar quem aqui? O filho de vocês que come o que vocês dão ou os pais que tem que mudar? A dinâmica familiar, né? Ele falou assim, pois é, cara, pior que eu já sabia disso, eu só não queria escutar. Né? Então, assim, é triste, cara, mas assim, leva o filho para mim, tá obeso. Falei, cara, é culpa de casa, é pai e mãe, não tem jeito. Entende? De alguma forma, mimou demais, supriu demais, entende? A gente está vivendo uma geração mais, você sabe, né, cara? Essa geração nossa é a mais fraca, né? A ciência fala que os nossos pais morrerão mais velhos, nós morreremos antes e os nossos filhos morrerão antes ainda, entende? Então, assim, é difícil entender. E outra, por mais que tenha mais informações nutricionais, também tem muita dúvida, pô. As pessoas, elas estão esquecendo o que é comida de verdade. O que é comida de verdade, pô? Arroz, feijão, uma carne, uma salada, peixe, e fruta. Acabou. Quem come isso?
Não, porque isso não funciona, demora. Aí as pessoas ansiosas vão atrás de quê? Atrás de processos milagrosos. Aí entra aquelas dietas, passar fome e tudo mais, restrição. A galera não consegue fazer por muito tempo, elas perdem peso em pouco tempo, daqui a pouco elas não aguentam, geram compulsão e engordam tudo de novo.